Fala galera, o tema do vídeo de hoje é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal Rafa M. Ferrari, ative as notificações e você que já me conhece, curta o vídeo, compartilhe e dê uma força aí pro canal. Então, o tema do vídeo é baseado numa história que aconteceu com a minha família lá no final dos anos 90, entre 97 a 99, nós morávamos numa casa de aluguel lá na Rua Jornalista, lá na Cidade Líder, em São Paulo. Então é certo que meu pai pagava aluguel de R$500, o que para a época era caro. Então foi 2 anos e meio ali de contrato mais ou menos. E na época entrou ali em 98 o governo Mário Covas, que acabou implantando o poupa-tempo. Só que o problema é que com o poupa-tempo sendo implantado, prejudicou muito o trabalho do meu pai como despachante. Então assim, começou a ficar inviável, e na época ele tinha comprado um terreno, estava fazendo um sobrado, então começou a ficar inviável você pagar ali a construção de um sobrado e um aluguel de outra casa. Graças a Deus, Deus abençoou que nunca faltou nada em casa. Então quando a situação apertava, eu lembro que tinha cultos lá na garagem lá da nossa casa, e meus pais oravam a Deus, Deus sempre levantava irmãos em Cristo, familiares conhecidos para doar roupa, para doar ali uma cesta básica, para emprestar um dinheiro, e sempre Deus proveu de alguma maneira, né? E é certo que começou a ficar inviável, então o que os meus pais fizeram? Foram conversar com o proprietário para ver se saía ali do aluguel, né? Então assim, só que se você saísse um pouco antes, faltava acho que 2 a 3 meses para o contrato encerrar, eles estavam sem condições de continuar no aluguel e muito menos sair com uma multa. E o proprietário endureceu, não facilitou as coisas e falou, ó, se vocês saírem antes, vocês pagam uma multa, o que seria muito pior do que você ir o contrato até o final. Só existia uma cláusula que poderia a pessoa sair do aluguel sem pagar multa, que era a casa estando inabitável. Só que não tinha como nós destruirmos a casa, que ficaria muito na cara e teria que pagar ali o conserto da casa, seria muito pior. Então assim, não tinha mais possibilidade, não tinha para quem correr, exceto correr para Deus. Então meus pais correram para Deus, oraram, falaram, Deus, toca no coração do proprietário para ele nos liberar, faz alguma coisa para que a gente saia desse aluguel aí. E aconteceu. Então chegou uma terça-feira, meu pai junto com meu irmão mais novo foi até o sobrado onde eles estavam em construção, faltava colocar acho que 1 ou 2 janelas, que eles colocaram no período da manhã. Meu pai foi trabalhar, eu e meu irmão mais velho na escola, meu irmão mais novo também. E aí a minha mãe tem muito medo de tempestade, né? E nesse dia ela percebeu que estava meio escuro, tá? O tempo estava fechando, ela colocou a cachorra para dentro de casa. Só que para uma pessoa que tem medo, a pessoa percebe o vento, percebe o estrago de uma tempestade. Naquele dia ela disse que começou a assistir televisão e aí em determinado momento ela percebeu que estava chovendo dentro de casa. Ou seja, ela não viu nada acontecer. E na época, naquela casa não tinha laje, então era um forro. E aí tinha um telhado que era preso em vigas ali muito pesadas que ficava chumbada na parede. Então era uma casa muito segura, talvez a mais segura da rua naquela época. E é como se alguém pegasse a viga, arrancasse ela e colocasse no quintal, lá no fundo, na frente. Porque assim, não danificou a casa dos vizinhos e não aconteceu nada na rua, ou seja, choveu em todo ali o bairro, em toda a região, mas só aconteceu o estrago só na nossa casa. Então destruiu todo o telhado, destruiu a casa, ficou inabitável. Então, como era carpete na época, choveu tanto dentro de casa que molhou e encharcou todo o carpete. Agora os móveis que eram nossos, não aconteceu nada. Então deu tempo de afastar ali, não estragou, não danificou nada. E aí o proprietário vem até a nossa casa e ele falou, olha, não tem como vocês ficarem aqui, então realmente aí o contrato vai ser parado, mas sem multa. Só que lógico que ele endureceu um pouco, acusou minha mãe. Minha mãe tem 1,5 m de altura, ele falou que minha mãe tinha subido no telhado e destruído tudo. E aí nisso uma vizinha que era de umas 2, 3 casas para frente, que tinha um terreiro de centro de Umbanda, essa mulher disse que estava lá no terreiro, ela viu tudo e aí ela desceu em defesa da minha mãe e falou, olha, não foi ela, não foi ninguém, foi o Deus dela. Então assim, aquela mulher viu algo espiritual acontecendo por trás de um tufão que surgiu só na nossa casa, porque a vizinha da frente viu formar tipo um redemoinho e ele acabou arrancando o telhado e aí não danificou a casa de ninguém, ou seja, não aconteceu nada na esquerda, na direita, na casa de trás, na casa da frente, não aconteceu nada na rua, só a nossa casa foi destruída e foi assim que
nós saímos do aluguel sem pagar a multa, bem no dia que meu pai colocou a última janela no sobrado que nós fomos morar lá em 99. Então assim, você vê que uma situação de tempestade, de casa destruída, algo que nós poderíamos falar, nossa, que chato, que triste, foi algo que cooperou para o bem, ou seja, meu pai acabou saindo de um aluguel alto e aquela casa ficou mais de 2 anos sem alugar, ou seja, ela só voltou a ser alugada quando o proprietário atual morreu e passou para sua filha ali assumir aquilo. Então lembra muito aquele versículo que Deus fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então assim, há uma bênção para aquele que ajuda e abençoa o cristão, o filho de Deus, com certeza, mas o contrário às vezes infelizmente acaba acontecendo, né? Não que Deus é ruim, não é isso, mas há uma bênção quando você abençoa. Fica aí a dica também. E fica o aprendizado para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja passando uma situação que lá na frente, num futuro próximo, num futuro breve, você vai entender e vai ver que tem a mão de Deus ali. Então que você possa aprender com isso também. E ficou um grande testemunho pessoal para a nossa família hoje. Então um forte abraço.